Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Bem, então nessa sexta-feira, sextou para nós. E nesse sextou, nesse dia de penitência, nesse dia quaresmal, nesse dia de penitência, nesse dia de penitencial, ao invés de quaresmal, nesse dia penitencial, o Senhor ele nos chama também à volta. Ele diz: volta, Israel, para o teu Deus. Fazer penitência é também um momento de voltar para Deus. Porque se eu, por exemplo, deixo de comer alguma coisa só por não comer, isso é dieta, isso é jejum intermitente, né? Essas coisas que tem hoje. Mas o jejum, que a palavra de Deus e a Sagrada Escritura nos diz, ele precisa ser um jejum voltado para Deus. Então o jejum, ele de alguma forma me volta para Deus, volta a minha atenção, meu olhar, o meu foco para o Senhor, se eu estou fazendo por Ele, para Ele, com Ele. Então volta para Deus, o Senhor está chamando o povo. O desejo de Deus é a nossa conversão, o desejo de Deus é a nossa mudança de vida, o desejo de Deus é que a gente ganhe, alcance o céu. E aí ele vai dizer, depois que o Senhor diz, volta para mim, o homem diz, livra-me de todo o mal, livra-nos de todo o mal. Porque o que acontece também? Essa é a mesma petição que a gente vê no Pai Nosso, né? Livrai-nos de todos os males, livrai-nos de todo o mal. É a mesma petição do Pai Nosso. O homem, ele precisa da ajuda de Deus para ser liberto do mal. Como que Deus ajuda a nos livrar do mal? Quando a gente se volta para Deus, a gente recebe dele graças, ele nos enche e aí a gente consegue ser liberto de todo o mal. Então, o processo, mais ou menos, daquilo que acontece é, eu me encho de Deus e tem pouco espaço para o mal. É assim que Deus me livra do mal. Ele me enche dele, da vontade dele, do querer dele, do sustento dele, da força dele, para que eu seja liberto do mal. Então, se eu quero ser liberto do mal, eu preciso de Deus para preencher. Porque não adianta. O homem tem um vazio no seu interior, que ele vai preencher de alguma maneira, seja com o mal, com o pecado ou com Deus. Então, melhor que se preencha com Deus e tenha pouco espaço pro mal, né? Também o Senhor vai chamar esse homem a renunciar ao... Na verdade, esse homem, também na sua oração aqui vai dizer, nós vamos nos livrar afastar dos outros deuses. Então, ou seja, ele vai renunciar aos outros deuses, começando a reconhecer que só o Senhor é o seu Deus, só o Senhor é aquele que dá sentido à vida. E aí ele vai dizer, o Senhor vai dizer para esse homem que é preciso também refletir, compreender e refletir sobre as palavras sábias. Ou seja, a palavra de Deus, ela não deve ser só escutada, mas nós devemos refletir sobre a palavra de Deus. Devemos refletir diante da palavra de Deus, para que essa palavra vá fazendo sentido na nossa vida, para que essa palavra vá norteando a nossa vida, para que essa palavra vá norteando o nosso coração, direcionando tudo que temos e somos. Então não é só escutar a palavra, mas eu preciso buscar compreender no sentido de guardar no meu coração, refletir diante dessa palavra para que ela ganhe eco dentro de mim e vá me ajudando. Isso eu falo por experiência, porque muitas vezes eu estou diante de situações, seja na minha vida pessoal, ou atendendo alguém, ou rezando por alguém, e o Senhor me faz recordar, ou suscita no meu coração alguma palavra. Mas como que aquela palavra chegou até ali ao meu coração, para que o Senhor fizesse uso dela? Porque em algum momento eu me alimentei daquela palavra. Eu permiti que aquela palavra chegasse ao meu coração. E ela fica ali armazenada. E no momento que eu preciso, ela, se manifesta. Mas ela não é algo que vem de fora ou algo desconhecido. Então é muito difícil eu manifestar ou eu proclamar algo que seja desconhecido. Eu vou proclamar aquilo que eu conheço. Se essa palavra é conhecida, se ela está dentro de mim, é muito mais fácil que ela seja proclamada. A gente vai ver também no Evangelho que o Senhor nos envia como ovelhas em meio de lobos. Isso é por quê? Porque o Senhor não vai tirar os sacrifícios e sofrimentos da vida, né? Ele está declarando aqui que ele envia a gente como ovelhas, como frágeis. A ovelha ela é um animal frágil, a ovelha é um animal limitado.
mas ele ainda assim envia em meio de lobos. Para quê? Para que morra? Não, para manifestar a glória dele, para a gente entender que quem cuida de nós é o Senhor. Eu sou fraco diante de uma tentação, mas o meu Deus é forte e ele me sustenta. Então esse é o sentido de enviar como ovelhas no meio de lobo. Eu sou fraco, mas aquele a quem eu sirvo, aquele a quem eu busco, aquele a quem eu anuncio é forte e ele me sustenta. E aí vai dizer ainda que nós precisamos ser prudentes como as serpentes. O que é ser prudente como uma serpente? A serpente, ela não... Misericórdia. A serpente, ela não é um animal ágil. Ela é um animal muito limitado. Então a serpente, muitas vezes, ela só tem uma chance para dar o bote. Se ela perder aquela chance do bote, ela vai passar fome. Então ela é prudente porque ela espera o momento certo. Ela age no momento certo. Nós muitas vezes somos imprudentes. Temos uma verdade para falar, temos uma coisa importante para falar, mas não falamos no momento correto. E aí acaba que aquela palavra se perde ou acaba gerando problema ao invés de gerar salvação. Então a gente precisa ser prudente como a serpente, que é agir no momento certo, é pedir e receber de Deus e aproveitar de Deus a santa oportunidade. Isso é muito importante, por isso ser prudente como a serpente. E simples como a pomba. As pombas, elas voam. Quando você vê uma pomba voando, você não vê ela carregando um monte de coisa. Então a pomba, ela voa livre, sem nada. Ela é desapegada, ela não se agarra em coisas, ela voa, ela se lança, ela vai porque ela tem tudo que ela precisa. Porque tudo que ela precisa foi dado por Deus. Então ela já tem o que ela precisa. Por isso ela não vai agarrada a nada, ela simplesmente voa, o voo da liberdade. E é isso também que o Senhor está chamando a cada um de nós, é um voo da liberdade, sem estar aprisionado a nada. Também nós vamos ver porque não devemos ficar preocupados com o que vamos falar, com a defesa que vamos, diante das perseguições ou das dificuldades, ficar preocupado com que palavra, que resposta eu vou dar, porque o próprio Espírito vai nos dar a palavra. Quando nós vivemos uma vida no Espírito, cheios do Espírito, aquilo que proclamamos é do Espírito. Então o Espírito vai nos dar palavras acertadas para cada momento da nossa vida. O Espírito vai nos conduzir e nos dar a direção certa, correta para cada situação da nossa vida. E quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, uma outra grande virtude cristã é a perseverança. Eu persevero ainda que eu esteja cansado. Eu persevero ainda que não faça sentido. Eu persevero ainda que eu esteja doendo. Quantos de nós estamos passando por dores? Quantos de nós estamos desanimados, cansados, frustrados, tristes, atribulados, mas precisamos permanecer. Não abandonemos o Senhor, querido. Ele é o que dá sentido à nossa vida. E aquele que perseverar, mesmo com dor, nas lutas, esse vai ser salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.